Eu quero chamar aqui no palco agora para darmos andamento nessa manhã maravilhosa. Grande Everton Gago. Bom dia, Everton. Bom dia, Drummond. E aí, meu amigo, como vai? Maravilha, é um prazer ter você aqui com a gente. Em O nome da prazer é AB meu, Info cara. e do O Instituto prazer é Risk meu. Management. Super honrado aqui com o convite, poder participar nessa manhã aqui com vocês. Que ótimo, Everton. Eu gosto de perguntar o seguinte, ô Everton, na sua apresentação, você tem algum slide de apresentação sua? Ou Tenho, não? tenho sim. Tem? Então, assim, Tenho. geralmente eu pergunto aqui para se apresentar, mas como você tem, eu não vou estragar a sua surpresa. Imagina, Eu cara, vou de fazer maneira o alguma. seguinte, ó. O palco já é seu, tá? O palco é seu. É, pode começar a se apresentar. No final, eu volto aqui com as perguntas para a gente interagir um pouquinho, tá? Tá joia? Combinado, então. E vocês que estão nos Obrigado. assistindo, lembrem-se, surgiu a dúvida na cabeça, coloca no chat que nós voltaremos no final para respondê-las. Já está na tela, Everton. Boa apresentação e até daqui a pouco. Obrigado, Drummond. Até já. Até já. Pessoal, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Agradecer novamente aqui o Drummond pelo convite. Ele me convidou para um bate-papo bem tranquilo, né, bem aberto. E eu me preparei para isso, me preparei para a gente fazer uma troca bastante espontânea aqui, né? Claro, trouxe alguns slides só para guiar um pouco a nossa conversa, mas eu espero que vocês tragam perguntas, né? Eu me organizei aqui também para deixar um tempo bacana para a gente conversar aí sobre assuntos relacionados ao tema aqui, tá bom? Bom, meu nome é Everton Gago, todo mundo me chama de Gago, né? Minha mãe me chama de Everton, então Gago é mais comum. Eu sou natural de Jundiaí, mas eu vivo em Campinas já há muitos anos, né? E eu comecei a minha trajetória profissional já há um bom tempo, né? Sou filho da Unicamp, aqui em Campinas, né? Ali onde também desdobrei programas de pós-graduação, né? Alguns programas de pós-graduação, e há mais de 20 anos eu venho trabalhando com inteligência artificial, né? Inteligência artificial, uma vertente bem roots, assim, né? Muito orientada à pesquisa, à inovação, e há pelo menos quase 15 anos, né? Muito focado em deep learning, né? Usando redes neurais profundas para diversos fins, né? Em 2012, eu decidi experimentar um pouco o mercado, né? Eu não deixei de lado ali a minha vida acadêmica, né? Eu continuo nela, mas eu decidi aterrissar na prática muito daquilo que a gente fazia, né? Na pesquisa, na inovação e levava ali para as grandes conferências científicas. E foi então que eu comecei a trabalhar em grandes consultorias, né? Em algumas dessas consultorias, em algum momento ali da minha vida, eu passei a ter uma atuação executiva, né, uma atuação até de alto executivo, coordenando e guiando a estratégia global dessas companhias, né, no que diz respeito a dados e inteligência artificial, né. E recentemente eu decidi fazer um jump aqui numa jornada um pouquinho diferente, uma jornada de empreendedorismo, né, e assim nasceu a Infinity Six, que eu quero compartilhar aqui com vocês hoje um pouquinho dos insights, dos aprendizados que a gente vem tendo aqui, né, durante essa jornada de empreendedorismo. Tá joia? Bom, a Infinity Six, ela nasceu a partir de uma inquietude, né, uma inquietude minha e do meu sócio, né, do Leonardo. Nós nos conhecemos ao longo dessa trajetória profissional em consultorias, né? Ele também era um alto executivo nessas companhias. E essa inquietude ela estava relacionada à maneira como a gente utilizava a tecnologia para gerar impacto no negócio dos nossos clientes, né? A gente olhava ali para a maneira como aquilo vinha sendo feito, né? E no mundo como um todo,
E muito incomodados, a gente resolveu fazer ou experimentar uma coisa um pouco diferente, né? A gente olhava para um cenário onde grandes empresas, né, investiam muito dinheiro antes de ter retorno desse investimento, né? Muito dinheiro tinha sido investido e muito tempo tinha passado também, né? Então, era um retorno, o retorno de investimento em tecnologia, ele nem sempre é rápido, né? E a provocação que nós tínhamos era sobre isso, né? Como é que a gente faz esse retorno do investimento ser mais rápido, ser mais tangível, né? E de preferência, assim, em um período de tempo muito curto, né? Então, a Infinity Six nasceu em meio a essa inquietude, né? A essas provocações. E a maneira como ela se desenhou veio disso também, né? Porque a gente rapidamente entendeu que a gente precisava construir um negócio diferente, né? Porque a gente não ia conseguir fazer tudo que a gente queria, né? Se a gente tivesse que construir coisas específicas, coisas novas, né? Para cada novo cliente. Então, a Infinity ela nasceu como uma plataforma, né? De soluções e não como uma consultoria que consegue abortar, né, ou abordar uma série de problemas diferentes, né? Na verdade, nós abordamos problemas muito específicos, né, através das soluções que nós temos, né? Então, olhando um pouco assim para o grande desafio e talvez para o principal valor, né, que a nossa principal proposição de valor é essa daqui, né? Como é que a gente define um ângulo de ataque, né? Um problema que a gente consegue resolver com a tecnologia que nós temos, né? A tecnologia que a gente construiu, muito rapidamente valida, né? O quanto que a nossa solução traz de resultado, né? Nesse ângulo de ataque. E apenas se, né? Tiver resultado concreto, a gente parte para um roadmap de tecnologia, aonde a gente olha para a integração, né? E nessa integração ali, a gente não quer reinventar a roda, né? A gente fez um desenho que nós nos plugamos na jornada existente, né? Um pouquinho à frente a gente vai dar um pouquinho mais de clareza sobre o que é se plugar numa jornada existente, né? E o problema de negócio que a gente resolve a gente transforma a maneira como as empresas dos nossos clientes crescem, né? Ajudando essas empresas a utilizarem dados que ainda não são utilizados, né? De maneira que elas consigam tomar ações mais inteligentes. E acho que a melhor maneira de traduzir isso daqui talvez seja contando aqui um cenário, né? Um case onde a gente fez ali um trabalho bastante rápido, né? Mediu esse potencial de escala, esse potencial de resultado para o negócio, na verdade, para que no momento seguinte isso pudesse ser traduzido aí sim, né, numa esteira de tecnologia que pudesse escalar esse resultado, né, para atingir todo o resultado, para capturar todo o valor que isso pode trazer, né? Esse trabalho aqui foi feito com uma indústria de alimentos, na verdade é a segunda maior indústria de alimentos do mundo, né? E o grande desafio ali, assim, era conseguir levar para os pontos de venda, né? Que essa indústria de alimentos, onde essa indústria de alimentos distribui seus produtos, né? Produtos congelados, né? Alimentos pré-preparados. Levar inteligência no momento que esses pontos de venda são abastecidos, né? Ajudando essas lojas, e aí a gente não está falando de grandes redes varejistas, a gente está falando do mercadinho de bairro, padaria, né, pequenos restaurantes, ajudar essas lojas a abastecer seus produtos de uma maneira eficiente, de uma maneira inteligente, né? Então, a gente usou aqui um dos motores que a gente tem, né? A gente já vai falar desses motores e como é que eles nasceram, mas
A gente usou aqui um motor de recomendação, um motor de personalização, que olhou, né, para todo o histórico transacional dessa indústria, combinado ali com dados de mercado, né, combinado com dados públicos, dados disponíveis ali no censo, no IBGE, né, e a gente conseguiu gerar ali uma inteligência que nos permitiu colocar na mão de cada vendedor dessa indústria uma cesta de produtos que ele deveria apresentar, né, em cada loja, em cada mercadinho, mercearia, junto com toda a explicabilidade, né, com todas as explicações de por que aquele produto era tão relevante naquela loja, né? Então, coisas que nós vimos, né? O lojista, quando ele decide comprar um produto para abastecer sua loja, ele compra um produto baseado no que ele já está acostumado a vender, né? No que ele já está acostumado a colocar lá na prateleira. E muitas vezes ele não tem uma percepção um pouco mais abrangente, né, do portfólio de produtos que pode ser oferecido para ele, né, e de como esses produtos que ele ainda não coloca na prateleira podem ajudar ele a vender mais, né? Então, argumentos como apresentar, né, a cesta e mostrar que aqueles produtos que não são colocados são produtos que são vendidos em outras lojas, próximas à loja dele, né? Ou que um determinado produto que ele já está colocando nos últimos dias ou nas últimas semanas tem tido um crescimento na procura, né? Ou porque é sazonal, ou porque o produto está ganhando ali um consumo mais frequente, né? É muito importante levar essa informação porque ele não sabe disso, ele tem uma informação muito local em como ele se comporta, né? Mas quando a gente consegue combinar esse comportamento dele, né, com um comportamento muito mais abrangente, né, de todo mundo que está perto dele ou está em um lugar parecido com o lugar onde ele está, você consegue levar muitos insights, né? O resultado disso daqui a gente conseguiu um uplift nas vendas, né, de 7,2%. A gente está falando aqui de receita bruta, né? Esse 7,2%. Aqui a gente fez só um rápido experimento antes de falar do roadmap de tecnologia, né? Isso aqui rodou por 40 dias e, na verdade, esses 7% escalados aqui representam para essa indústria quase 3 bilhões de reais por ano, né? De crescimento de receita. Quase todos os PDVs receberam sugestões, PDVs são os pontos de venda, né? Eles receberam sugestões ali de alterar a quantidade de produtos que eles colocavam, ou porque colocavam demais, ou porque colocavam de menos, e aí sofriam, né, com ruptura. E cerca de 55 PDVs receberam sugestões de colocar produtos que eles não colocavam, né? A região dele tinha uma procura, mas ele, com uma visão muito concentrada só no negócio dele, não tinha esse olhar mais abrangente, né? A gente rodou isso com um grupo de vendedores bem pequeno ali, com 14 vendedores na região de Campinas, né? Cerca de 500 PDVs, 500 pontos de venda, eram atendidos por esse grupo de vendedores. Obviamente, né, com um potencial tão grande, isso entrou numa esteira de tecnologia, certo? Então, acho que só para ilustrar um pouco, né, de como que a Infinity opera, né, em cima da proposição de valor que ela se propõe a levar para o mercado e para os nossos clientes, né? Falando um pouquinho do que a gente tem como solução, né, e de como que essas soluções nasceram, assim, a minha vida toda eu trabalhei com inteligência artificial, né? Então, ao longo das muitas pesquisas, né, eu fui construindo motores proprietários, né, baseados ali em deep learning, né, bastante sofisticados e tal, mas motores muito diferenciados, assim, no que diz respeito à acurácia, né, capacidade preditiva, capacidade assertiva, né, performance, então, motores que pudessem operar sobre uma quantidade muito grande de dados, né, e tivessem ali uma matemática muito avançada, bastante sofisticada no processo de treinamento para
aprender de forma rápida, né, sem ter um custo alto, né, de hardware, né? E esses motores nasceram em meio a isso, né? Quando o Leonardo e eu sentamos lá atrás para começar o desenho, né, desse negócio, a gente partiu do momento que esses motores já estavam construídos, né? E a gente construiu em volta disso daqui a maneira como a Infinity entrega valor, né? Certamente os motores são, né, os nossos maiores assets, né, dentro da companhia, mas não é o nosso maior diferencial, né? E aí, contando um pouco assim da ideia, né, e tudo que a gente cuidou no momento de construção e também dos aprimoramentos, né, que a gente vem fazendo nesses motores para ele ser aderente a esse negócio bem amplo, né? Esses motores, eles possuem uma arquitetura híbrida que hoje permitem a gente combinar os dados, né, dos nossos clientes, como dessa indústria que eu mencionei, com dados de mercado, com dados públicos, né, que traz uma visão muito mais ampla, né, do comportamento e de como esses motores fazem as predições, né. A gente trouxe para esses motores a capacidade de trabalhar sobre dados completamente anonimizados, né? E isso aqui foi para a gente assim um game changer extremamente importante, né? Por dois aspectos, né? Tanto para a gente conseguir trabalhar com alguns setores de mercado com pouca fricção, né? E também para a gente ter uma política de privacidade que garanta para a gente um respaldo muito grande ali sobre LGPD, GDPR, né, e como a gente governa isso dentro de casa. Então, garantir que todos os dados que chegam, né, são dados anonimizados e que isso não compromete o que a gente consegue entregar com esses motores foi um ponto central, né, nos aprimoramentos que esses motores sofreram ali para poder encaixar, né, dentro aqui do negócio da Infinity, né? E a flexibilidade de receber um fine tuning para objetivos de negócio muito específicos, né? Então, naquela indústria que eu mencionei, esse motor ele foi tunado, ele foi ajustado, né, para que todas as recomendações que ele fizesse tivessem dois ângulos primordiais, né? Atender a necessidade daquela loja, ou seja, garantir que os produtos que estão sendo colocados lá são produtos que vão girar, que vão sair, não vão vender, mas garantir também que a receita dessa indústria crescesse, ou seja, colocar produtos novos, né? Não era só sobre recomendar aquilo que a loja já está acostumada a comprar, né? E aqui a gente consegue combinar diversos elementos. Então, eu posso combinar o volume de vendas com maximização de margem, né? E por aí vai. Então, são alguns elementos importantes aqui do que a gente veio construindo como solução, né? E aí, eu tinha trazido aqui um mega slide assim, de arquitetura, e aí falei com o Drummond ontem, e resolvi aqui dar uma simplificada para a gente poder explorar isso no bate-papo depois. Mas o que significa, né, prover uma solução as a service, né? E para quem está do lado de cá, né, para quem está na cozinha, né, ali construindo a solução. Primeiro que quando a gente olhou para isso, né, a nossa estratégia ela era uma só, né? Assim, a gente precisa garantir baixa fricção, né, na maneira como a gente leva isso para o mercado. A gente não vai conseguir resolver qualquer problema do mundo, então a gente tem soluções muito específicas, né, com diferentes aplicações em diferentes segmentos de mercado, mas não resolve qualquer problema, né, resolve problemas muito direcionados, né. Então a gente precisa aqui, ou a gente tem a oportunidade aqui de construir um altíssimo nível de automação, né, em todas essas etapas, né, desde quando a gente recebe o dado até a maneira como a gente trata esse dado e expõe esse dado para os motores preditivos para que eles consigam gerar os insights, né. Isso aqui se desdobra
e um arcabouço tecnológico extremamente sofisticado e muito robusto, né, que hoje está hospedado em nuvem. E aí eu vou comentar um pouquinho mais à frente sobre algumas decisões que a gente tomou, né, em função dessa escala, né. Acho que um outro pilar fundamental aqui é a governança que a gente precisa ter sobre isso. Então, uma coisa que pouca gente sabe, né, é que quando você tem uma esteira raiz de inteligência artificial, para prover, aliás, uma solução de inteligência artificial, não é incomum você gerar mais dados dentro de casa do que o que você recebe de fora, né? Então, para cada linha, para cada tupla de dados que eu recebo de um cliente, aqui dentro a gente cria 2 ou 3, né, linhas novas, né? Então, governar tudo isso é muito importante, porque eu preciso ter um alto nível de rastreabilidade, né, sobre todo o dado que chega, né, todo o enriquecimento que eu consigo colocar nele através dos motores e da inteligência, né, e tudo aquilo que sai, né, porque daquilo que sai eu preciso ser capaz de rastrear, para que quando um novo dado chegue, eu consiga amarrar essas duas coisas e saber se as predições, né, que eu estou fazendo, se elas estão sendo precisas, né. Então, ali você tem uma governança e uma rastreabilidade extremamente complexa, né? E é muito difícil enxergar uma esteira de inteligência com soluções de inteligência artificial que não seja assim, né? E a gente decidiu construir isso com um time o mais enxuto possível, né? Porque a gente já teve experiências de trabalhar em grandes times, né? Até com centenas de pessoas. E é muito difícil, né? Principalmente sobre o aspecto da comunicação. Então, termos ali uma alta governança, um alto nível de automação, nos permite ter um time bastante enxuto, né? Que consegue fazer ali um trabalho muito complexo, né? De maneira muito rápida e muito assertiva, garantindo todo o respaldo sobre aquilo que está sendo construído, em função da própria esteira de tecnologia, né? A esteira de tecnologia, ela tem que dar confiança, né, para a gente fazer commit a qualquer hora do dia, em qualquer momento, né? E falando um pouco ali dessa esteira, né, e dos elementos centrais que estão inseridos nela, a gente primeiro fala como plataforma, né? Então, uma preocupação muito grande do Murer, que é o CTO aqui da Infinity, né? Foi construir um fundamento de tecnologia, uma base de tecnologia, através do qual todo o time técnico trabalhasse em cima dessa base. Então, para dar um exemplo para vocês, né, a gente usa nuvem pública, né, a gente hospeda toda a nossa plataforma no Google, né. A maneira como o nosso time de desenvolvimento interage com a nossa plataforma é a mesma maneira, da mesma forma, né, como se interage com uma nuvem pública. Então, você tem ali um clean command, né, você tem uma interface de cliente, um cliente técnico, né, um cliente programador, que consegue ali criar ambientes para clientes novos com apenas um comando, né, disparar toda uma esteira rastreável de backup das informações, né, ou garantir que um commit feito vá imediatamente para a produção, passando por toda a esteira de testes e validação, né, tudo automatizado. Então, essa fundação, né, que é o que a gente chama aqui de plataforma, na verdade é a fundação, são os elementos tecnológicos sobre os quais o nosso time trabalha, né? É uma espécie de um SDK, né, o i6Dev, né, aqui dentro conhecido, por onde a gente faz tudo. A gente faz absolutamente tudo através dele, né? E isso traz uma velocidade muito grande para o time, porque o time ele não tem que lidar com muita complexidade para fazer coisas muito difíceis, né? Ele consegue subir o ambiente de um novo cliente com apenas um comando. Ele consegue criar um novo token, uma nova área de autenticação com apenas um comando, né? E uma decisão extremamente estratégica sobre o aspecto de tecnologia, né? Polêmica, mas estratégica, é a maneira como a gente decidiu usar a nuvem, né? Até para
tirar toda essa complexidade e todo esse atrito, né, no uso de elementos de nuvem, sobre instâncias virtuais e tudo mais, nós decidimos utilizar tudo o que é provido, né, tudo que pudermos utilizar em relação ao que é provido sobre soluções gerenciadas, né? Tudo que a gente não precisar subir uma instância, configurar e para resolver o problema que a gente quer resolver, a gente não usa. A gente vai para uma solução gerenciada, porque traz muito mais velocidade, traz muito mais governança, né, dentro desse processo como um todo. Isso permite com que a gente faça coisas extremamente complexas muito rápido, né? E dentro dessa esteira, né, com alta automação, alto nível de automação, né, e uma camada que a gente chama de plataforma, que facilita toda a interação do nosso time de desenvolvimento com a infraestrutura que ele precisa lidar, tá o traceability desse negócio, ou seja, toda a rastreabilidade, né, não só do dado que chega e vai até o fim, mas de tudo que é feito, né, de cada comando executado, que permite a gente ter um alto nível de monitoramento em relação àquilo que vem sendo usado precisa ser evoluído, né? A identificação, uma identificação muito rápida, né, em relação às falhas e melhorias, né? E todos os elementos tecnológicos envolvidos dentro dessa plataforma, né? A gente nasceu garantindo ali o compliance, né? Ou seja, a gente nasceu provocado lá atrás, né, por aqueles elementos que eu comentei, em conseguir trabalhar, né, com alguns segmentos do mercado e garantir que a nossa política de privacidade seja simples e que a gente não se exponha a riscos desnecessários. Nossos motores lidam com dados anonimizados, é claro, que todo dado que a gente recebe é um dado anonimizado, é um dado que não coloca ou não expõe nenhum tipo de informação sensível, né? E como a gente é uma plataforma, a gente não tem uma solução que vá na mão do cliente, né? Na verdade, nós nos integramos à solução que o cliente tem. Nessa indústria que eu mencionei, a gente não desenvolveu uma solução para o vendedor. O vendedor já tinha a solução dele, já tinha o app que ele acessava para fazer o pedido lá dessas lojas, né? O que a gente fez foi permitir que esse app fosse plugável nas nossas APIs, né? Então, a gente não mexe na jornada, né, dos nossos clientes, eles usam as jornadas que eles têm. Sendo assim, a gente precisa levar um cockpit, né, que a gente chama aqui de IntelliBoard, por onde a gente consegue mostrar e permite aos nossos clientes acompanharem essas métricas de performance para acompanhar o quanto que esses motores estão sendo treinados frequentemente, qual é o nível de acurácia, o ROI, né, do investimento que ele faz aqui com a gente versus tudo que ele está capturando através dessas recomendações, né? Então, eu trouxe aqui uma visãozinha desse Business Intel Board. Ele tem algumas visualizações, né, obviamente direcionadas ali para diferentes segmentos do mercado que a gente atende, em diferentes ângulos, né? Esse que eu comentei é o ângulo de cesta de compras, né? A gente consegue conectar isso em ângulos diferentes, né? E a gente consegue colocar indicadores customizados aqui muito rapidamente também para clientes quando isso faz sentido, tá? Para a gente poder aterrissar aqui e começar o nosso bate-papo, eu acho que vale contar um pouquinho de como é que a gente aterrissa, né? Depois que a gente faz aquele piloto. Então, tem um piloto ali muito rápido, né? Nesse exemplo aqui que eu dei foram 40 dias. A gente parte para a integração, né? Qual que é a saída? Qual é o outcome daquele piloto, né? É um conjunto de insights que permite a gente não só levar essa predição super precisa a partir dos motores de inteligência artificial, mas permitem com que a gente entenda o comportamento desses dados e consiga conectar o nível de acurácia dessas predições com esse comportamento e, juntando isso, trazer uma visão de impacto direto, impacto em receita, né? Que você consegue capturar com o negócio, né? Então, é um trabalho muito rápido, bastante assertivo,
que permite depois uma decisão sobre como isso vai ser escalado, né, no aspecto tecnológico. E era isso que eu queria trazer aqui para vocês, deixando aqui pelo menos uns 30 minutinhos para a gente conversar. Fiquem à vontade aqui para trazer perguntas, comentários e observações. Maravilha, Everton, excelente. Grande apresentação. Vamos lá. Deixa eu ver aqui como é que tá o pessoal. Só um segundinho. Vamos lá, gente. Perguntas. Cadê a tela? Opa, só um minutinho, gente, que eu perdi a tela, tá? É o seguinte, para quem tá ouvindo aqui, se porventura, tá, aparecer para vocês aí algo como não tem chat aberto, tá? Basta atualiza a tela. Quando eu atualizar, vai ter um item chamado canais. É só você clicar ali, aí vai clicar no canal do encontro, tá? Bem direto. Tô falando isso aqui ao vivo porque pode acontecer, aconteceu com uma pessoa, mas pode estar acontecendo com mais pessoas também, tá bom? Tem uma pergunta aqui do Carlos. Como a IA generativa está moldando diferentes setores? E quais desafios ainda precisam ser superados, Everton? Boa, excelente pergunta. A IA generativa, ela traz uma forma muito interessante de como você leva a informação até uma ponta, né? Então, é um formato que toda a humanidade está habituada, né? É a linguagem natural, né? Então, isso permite traduzir maneiras truncadas, né, ou experiências truncadas em experiências fluidas. Então, vou dar um exemplo aqui, né? A gente faz compra hoje no e-commerce através de um app, né? Um app é uma maneira truncada. Você vai lá, você tem que logar, você entra, espera ele abrir. Quando ele abre, você vai no catálogo de produtos, fica ali descendo uma barra de rolagem até achar o produto que você quer, né? Quando você acha, clica, vê o preço, olha para as especificações, isso é uma forma truncada, né? Quando a gente fala sobre IA generativa especificamente, IA generativa em linguagem natural, porque nem toda IA generativa é de linguagem natural, né? E nem precisa ser, mas falando especificamente desse tipo de tecnologia que se popularizou muito, ela permite você fazer uma compra diferente, né? Você poderia abrir um chat e você podia falar ali o que você quer comprar, né? Você pode interagir com ela, né? E falar, poxa, gostei desse aqui, mas tá caro, né? Me mostra aqui um mais baratinho, certo? Você tem uma dinâmica diferente. Então, o impacto que ela traz, eu acredito que passe por aí, né? Porque não porque ela permite fazer algo novo ou mágico, né? Mas porque ela muda a maneira como você interage, né, com o meio tecnológico. O principal desafio a ser contornado, assim, é como é que a gente traz explicabilidade sobre esse tipo de solução de motor, né? São motores extremamente complexos, motores muito grandes, né, que dependem de uma infraestrutura bastante robusta para executar, ou seja, qualquer coisa barata ali, a gente está falando em algumas dezenas de milhões de dólares, né? Eu achei muito interessante ali quando o DeepSeek falou, poxa, eu sou 20 vezes mais barato que um ChatGPT, né? Mas ter isso em casa ainda custa alguns milhões de dólares, né? Não é barato assim rodar isso em qualquer computador. Então, os desafios é sobre ter explicabilidade sobre isso, né? Por serem motores muito caros, muito robustos, a infraestrutura ou as soluções que conseguem explicar essas decisões ou esses elementos trazidos por uma LLM, né? São muito complexos e são muito caros, né? E aí a gente sofre com as alucinações, né? E eu acredito que a gente ainda não está vendo, né? Nós ainda não estamos vendo soluções de e-commerce como essa aqui que eu mencionei, não porque ninguém teve a ideia de fazer, né? Porque muita gente já teve a ideia de fazer e deve estar tentando fazer.
Mas com certeza as respostas desse tipo de motor sobre o produto ou como ele lida ali com as informações não são as melhores possíveis, né? Tem alucinações ali no meio que podem trazer algum tipo de frustração para os clientes, né? Então, não é sobre o que a gente pode fazer, mas todo mundo está tentando, né? Mas sim sobre como que a gente contorna esses desafios inerentes desse tipo de solução, que ainda é bastante complexo e ainda é bastante caro. Excelente, Everton. Tem a pergunta aqui agora. Eu vou tirar da tela aqui um pouquinho para deixar nós dois, para deixar você ampliado aqui um pouco, tá? Ah, joia. Vamos lá, deixa eu colocar você aqui em destaque. Aê! A pergunta é do Luiz Causo. No seu Pathway, poderia detalhar seu Integrated Journey Legacy, ERP Apps? Claro, claro, com certeza. Quando a gente faz, né, um piloto, e aí vou dar um exemplo aqui, lá daquele case que eu mencionei, né? Esse piloto ele tem pouca fricção. Então a ideia é que a gente tenha um roadmap de tecnologia nesses 30 ou 40 dias, né, enquanto a gente precisa validar o potencial que o negócio tem de retorno plugando nessa solução, né? Significa que a gente consegue levar essas predições em diferentes formatos, né? Alguns dos nossos clientes têm um time de tecnologia que consegue plugar as nossas APIs desde o dia zero, mas alguns dos nossos clientes preferem receber essas informações até em planilhas, certo? Porque para eles isso é mais fácil. Então a gente tem essa flexibilidade, né? Uma vez que a gente validou isso, dentro desses 30 ou 40 dias, né, do piloto, a gente passa por uma integração. Essa integração envolve um roadmap de tecnologia, né? Certamente você não pilota, né, a sua companhia no Excel. Você deve ter aí um ERP, você deve ter um CRM, né? Você deve ter um app ou um portal onde você quer colocar essas predições. Então, a integração, né, que é o que vem a seguir, é sobre isso, né? É sobre quais ajustes as tuas soluções tecnológicas, né, o teu app, o teu ERP, ou o teu CRM precisam passar para conversar com as APIs que a gente provê, né, de maneira que você consiga traduzir as predições que a gente faz dentro da jornada onde você quer conectar essas predições. Esse é um trabalho bastante específico, né? Porque você vai precisar ali de um time de tecnologia apto a mexer dentro desses assets digitais que você tem, né? O seu CRM, ou o teu app, ou o teu portal, né? Mas você faz isso num momento onde você tem mais segurança sobre o resultado que você consegue capturar, né? A partir desse trabalho. Excelente, vamos lá. Temos mais aqui, ó. Inclusive tem uma pergunta aqui da Carolina. Bom dia, Everton. Como pequenas e médias empresas podem acompanhar as grandes inovações tecnológicas sem grandes investimentos? Era até uma pergunta que eu ia te fazer, porque é o seguinte, geralmente muitas pessoas do mercado acham que, ainda mais as pequenas e médias empresas, que contratar uma empresa para fazer uma implantação de um sistema de automação é algo para gigantes, né? Então essa pergunta da Carolina foi interessante. Qual que é a visão de vocês nisso aí, o Everton? Bacana, bacana. Uma excelente pergunta. A gente, inclusive, se coloca um pouco nesse contexto, né? A Infinity ainda é uma empresa pequena, a Infinity ainda é uma startup, né? Mas quando se trata de uma empresa, nós temos todas as necessidades de uma grande empresa, né? Óbvio, com uma proporção, né, e um nível de escala diferente, mas as necessidades estão lá, né? Então, a gente passou por decisões de qual é o ERP que eu adoto, né? Qual é o CRM, né? Eu vou construir o meu próprio ou eu vou adotar uma solução, um as a service, né? Que seja barato e que atenda aqui a minha necessidade. Então, Carolina, eu acredito que passe por aí, né? Obviamente, nenhuma solução de mercado
claro, em casos muito específicos, né? Mas uma solução de mercado dificilmente ela vai atender as tuas necessidades, né? Do começo ao fim, né? Da tua cadeia de valor, tá? Então, mas existem maneiras de você adotar soluções que não são customizadas, né? São soluções prontas, que permite você aprender nas diferentes etapas da sua cadeia de valor, né? Até que você possa fazer investimentos maiores para alguma coisa que faça mais sentido, né? Muito do que a gente tem visto aqui com os nossos clientes, nem sempre, embora a gente trabalhe com grandes empresas, nem sempre essas grandes empresas tenham grandes orçamentos, né, dentro dos departamentos que nos contratam, né? Então, inclusive esse é um dos principais elementos da nossa proposição de valor, né? É mostrar que a gente consegue ajudar os nossos clientes a capturarem mais recurso financeiro a partir do que a gente pode levar para eles, né? E aquela primeira etapa é uma etapa muito curta, é uma etapa muito barata, né? Que pode ser executado muito rapidamente, né? De maneira muito simples, sem complexidade tecnológica, mas que ela cria o gatilho para essa complexidade vir a seguir, né? Já com clareza de receita. Então, Carolina, eu acredito que pequenas empresas podem extrair valor dessas tecnologias buscando soluções já desenvolvidas, né, que se conectam nas diferentes etapas aí da tua esteira, da tua cadeia de geração de valor, resolvendo pequenos problemas, né? Isso com certeza vai ajudar você a entender, né, como você pode ser eficiente em cada pedacinho dessa cadeia, o que você consegue aprender, o que você consegue capturar de valor a partir disso, para que aí sim, né, em algum momento, você possa desenvolver suas soluções customizadas, né, ou personalizadas ali para a tua necessidade. Muito embora nós nos impressionamos aqui com o nível de customização e flexibilidade que a gente tem encontrado em algumas ferramentas SaaS que a gente está utilizando, tá? É impressionante. Que ótimo, que ótimo. Vamos lá, temos mais aqui, ó. Tem um comentário antes do Mauro Lúcio Carrusca. Gago, acredito na GenAI desde que seja entendida como uma ferramenta mais inteligente. Pessoas que dispensarem sua criatividade nata do ser humano não vão ter o sucesso esperado no seu uso. Você tem um comentário sobre esse comentário feito pelo Mauro? Eu concordo com o Mauro, né? Eu particularmente, eu utilizo muita IA generativa, né? Uhum. E acho que um número bacana aqui para compartilhar é assim, eu sou um acadêmico, né? Eu sou um cientista. Parte do meu dia é ler artigo científico, né? Há alguns anos atrás, eu conseguia ler e executar bem um artigo científico por semana, né? Ir lá, pegar, entender, né? Implementar, testar, validar, comprovar o resultado, comparar. Uma semana super produtiva, eu fazia isso com um artigo. Hoje eu faço isso com 4 artigos, né? Certamente as IAs generativas, elas me ajudam, dentre 60 artigos que eu busco aqui no Science Direct, escolher quais são os 4 que eu vou trabalhar, porque ela consegue fazer abstrações e resumos muito legais, né? E esses são os 4 que eu efetivamente leio, né, com profundidade e com auxílio pontual de IA generativa para gerar aquele volume de trabalho que é só volume, né? Tem pouca criatividade, pouca dedicação muita construção, né? Código simples, né? Mas é trabalho, né? Então esse negócio ele ajuda muito, assim. Eu concordo com o Mauro na colocação que ele trouxe. Fantástico. E a pergunta agora é do Carlos. O Carlos está perguntando é, como lidar com o desafio da drift, desvio de dados
e modelos dentro de pipelines hiperautomatizados? Excelente pergunta também. Data Drift, a gente está falando sobre a distribuição dos dados, né? Então, vou trazer exemplos práticos aqui, né? Quando a gente está o tempo todo recebendo dados atualizados lá dos nossos clientes, né? Uma parte dessa esteira de tecnologia que recebe esses dados, ela se preocupa em olhar para a distribuição dos dados que estão chegando, né? E garantir que essa distribuição ela segue o mesmo padrão da distribuição dos dados que treinou o modelo. Então, o modelo ele é treinado com dados passados. Ele extrai uma série de distribuições disso daqui, né? Desde distribuições simples, né, como qual é o range de idade aqui das pessoas, ou qual é o gênero, os valores conhecidos para gêneros, né, das pessoas, certo? Ou quais são as lojas para quem eu preciso fazer as recomendações, né? Então, desde olhar para distribuições mais simples como essa, para saber se tem uma loja nova, se tem um vendedor novo, né? Até distribuições mais complexas, né? Que combinam uma série de variáveis, né? E olham ali para uma distribuição que é uma distribuição contínua, né? Que pode ou não estar dentro de uma curva normal. Então, parte da pipeline precisa cuidar disso, precisa monitorar isso. Se você tiver, né, uma mudança nessa distribuição, significa que está na hora de treinar o seu modelo novamente, porque os seus dados mudaram, né? E isso implica em um problema também, porque treinar o modelo sobre uma nova distribuição pode significar que ele não vai ter o mesmo resultado, o mesmo nível de acurácia que ele teve antes. Então ele precisa ser monitorado, né? Precisa ser acompanhado com bastante critério, né? Esse, de fato, é um problema extremamente complexo, né? Nesse processo de automação, e que ele não é automaticamente perceptível, né? Mas dentro de uma esteira de inteligência artificial ele está lá. Ótimo. E a próxima pergunta é: como garantir a governança e a conformidade regulatória dentro de um pipeline de IA altamente automatizada? Muito boa pergunta também. Tem dois grandes elementos aí, né? Acho que não tem uma receita de bolo, mas acho que a gente pode falar em dois grandes elementos, né? O primeiro é a maneira como você recebe e armazena esses dados. Então, se algum dado chegar aberto, né? Por exemplo, eu recebo lá um identificador de uma pessoa, né? De um cliente de um e-commerce, né? O Drummond, né? Se o CPF do Drummond chegar aqui aberto, ou se o nome dele ou o endereço, isso é um problema muito grave, né? Então, é importante garantir que todas as informações que chegam aqui do Drummond não me permitam identificar que aquela pessoa é o Drummond, certo? Eu preciso receber dados anonimizados, de alguma maneira, né? Pode ser um CPF encriptado, né? Criptografado, ou pode ser só um ID, né? Um número que reconheça o Drummond e só o meu cliente, em posse desse número, consegue fazer o deparo, né, disso daqui para o Drummond, tá? Então, acho que o primeiro grande elemento aí é garantir que as informações que você recebe são descaracterizadas o suficiente para que você não tenha nenhum nível de exposição, né? E o segundo pilar é a rastreabilidade. Então, se houver algum vazamento de dados, né, em algum dos meus clientes, eu preciso garantir que toda a minha plataforma e todo o dado que chegou e que saiu dela seja rastreável no nível de auditoria, porque se vazou dado do meu cliente, pode ser que eu seja investigado, né? E por isso eu tenho que garantir essa rastreabilidade em um nível de detalhe extremamente profundo, né? Para, obviamente, ajudar a identificar, né, esse ponto de vazamento e me resguardar, né, sobre todas as implicações que isso traz. E quando eu falo da rastreabilidade, entra naquela história que eu contei, né? A cada linha de dado que eu recebo de um cliente, eu gero mais duas ou três aqui,
certo? Não apenas sobre estatísticas desses dados, né? Mas sobre diferentes versões desse dado, nas diferentes etapas de transformação que eu tive que submeter essa informação, né? Então, entre o dado que chega e o dado que alimenta um motor de inteligência artificial, tem uma série de transformações. Todas essas transformações precisam ser rastreadas, né? E monitoradas. Excelente. Vamos lá, temos mais aqui, ó, vamos ver. O Vinícius Benassuli. Qual modelo de IA vocês usam na Infinity 6? Boa pergunta, Vinícius. Vinícius, nós utilizamos motores proprietários. Então, são arquiteturas proprietárias que nós criamos aqui. Cada um daqueles 3 motores tem sua arquitetura própria, tá? A tecnologia que a gente usa é o TensorFlow, né? Mas eu não uso um algoritmo de mercado, um algoritmo pronto, como Extreme Gradient Boost ou Random Forest. Não é isso, tá? São redes neurais construídas em TensorFlow com arquiteturas que foram desenvolvidas ao longo das minhas pesquisas, né? E que garantem um alto nível de acurácia e baixo custo de treinamento. Dando um pouco mais de detalhe, assim, sem entrar muito, né, em como é que a gente faz a mágica, né? Mas são arquiteturas que combinam a informação sobre diferentes aspectos, né? Então, normalmente são arquiteturas que possuem múltiplas entradas de dados, que é o que me permite combinar informações dos meus clientes com dados públicos, com dados de mercado, né? A gente está falando ali de arquiteturas baseadas em twin networks, né? E redes muito profundas, né? Com operações aritméticas, né, entre as camadas, bastante sofisticadas, muito fora do que é convencional, né, para atingir alto nível de acurácia e baixo custo de processamento. Então, realmente é um negócio feito, craft, meio artesanal ali, sabe? Maravilha. Vamos lá, ó, tem mais aqui, mais uma pergunta. Do Luiz. O Luiz coloca o seguinte: SAP, TOTUS, Oracle também oferecem soluções similares e já integradas aos ERPs. Como a Infinity 6 demonstra o seu diferencial? Excelente pergunta. Quando eu comentei que os nossos motores são os maiores assets, mas não são os maiores diferenciais, né, era sobre isso. Era esperando essa aí. A gente tem motores, obviamente, com altíssimo nível de acurácia, né, em relação às predições. Alguns desses motores, inclusive, fazem parte do nosso benchmarking de comparação, né? E um em particular aqui é um motor da Amazon, né, o AWS Personalize, de uma maneira muito sistemática e científica. A gente comparou, né, a eficiência dos nossos motores com estes, né, inclusive este da Amazon, e a gente tem um nível bastante distinto em relação à acurácia, né? Mas isso não é tudo, né? Então, quando a gente faz aqui as recomendações, a gente tem uma série de arcabouços plugados que me permitem levar um alto nível de explicabilidade em cima dessas predições. Então, não é sobre prever o que aquele cliente vai comprar no e-commerce. É sobre prever o que ele vai comprar no e-commerce no momento certo da jornada, né? E levando a explicabilidade ou as variáveis explicativas para que o e-commerce adapte a jornada dele. Então, o Wagner está navegando lá, o Drummond está navegando lá no e-commerce, eu consigo prever o produto que ele vai comprar e eu consigo prever em qual etapa ele vai comprar. Cara, lá no carrinho, numa página inicial, é quando ele vê os detalhes, porque isso traz uma abordagem diferente, né? Se eu vou atingir o Drummond numa página inicial, eu tenho que mostrar o que é recomendado para ele. Se é lá no carrinho, é diferente. Ele já montou uma cesta, ele já montou um carrinho de compra. Lá, eu vou ter um approach diferente para ele levar algo a mais nesse carrinho, certo? E esse approach tem que ser explicado.
Porque se eu entrego a informação, né, para esse meu cliente sobre, cara, o Drummond está comprando isso aqui, porque meses atrás ele comprou esse outro produto e isso aqui é complementar, né? Cara, dá um jeito de explicar para ele que se ele levar esse terceiro produto aqui, ó, ele pode combinar essas duas coisas que ele já tem em mãos e tirar esses benefícios. É sobre isso, né? Então, não é só sobre ter uma alta capacidade preditiva, né? E um custo muito mais atrativo, mas é sobre como é que a gente consegue alicerçar tudo isso que a gente entrega com toda a explicabilidade para permitir que você traduza isso numa jornada de uma maneira muito mais eficiente, né? Maravilha, Everton. Deixa eu ver aqui, eu acho que perguntas finalizadas, espera aí. Excelente. Ô, Everton, eu queria deixar aberto aqui agora, nesses 3 minutinhos finais, para você poder fazer as suas considerações finais e despedir dessa turma maravilhosa que está com a gente e também daquelas Bacana. pessoas que vão assistir a gravação ainda, tá? Excelente. Eu gostaria de agradecer você pelo convite, né, em estar aqui nessa manhã de troca muito rica. Agradecer a toda a turma que trouxe perguntas aqui, né? Eu gostei muito das perguntas, foram algumas delas muito técnicas, né? Eu sou muito técnico, eu me identifiquei ali com todas as perguntas, foi muito legal interagir aqui com vocês e eu espero ter contribuído um pouquinho aqui com a manhã de todos, né? Contando um pouco de como tem sido a nossa jornada por aqui, né? Algumas das alavancas de decisões, né, que a gente tomou ali atrás, quando a gente estava ainda desenhando o negócio, né? E não significa que a gente já tomou todas as decisões, né? A brincadeira aqui é que a gente aprende uma vida a cada dia, né? E espero poder É voltar isso logo, aí. né? Tanto para acompanhar aqui outras pessoas que também trazem conteúdo muito legal, mas poder compartilhar novamente aqui novas experiências. Que maravilha, Everton. E fala pro pessoal a rede de vocês de novo, como entrar em contato, o pessoal Claro, poder. tem o meu LinkedIn, Everton Gago, vocês vão me encontrar lá. O LinkedIn da Infinity, Infinity Six AI Platform, e tem o nosso site também, infinity6.ai, infinity6.ai. Fiquem à vontade, a gente tem várias histórias e cases muito interessantes lá no site também. Estamos à Que, disposição. que ótimo, Everton. Gratidão, né? Em nome do AB Info, do Instituto Information Management. Deixo aqui a nossa gratidão por ter aceito o nosso convite de estar aqui hoje, trazendo um pouquinho da Infinity 6 para a gente aqui no RPAI Leaders de 2025, a primeira edição. E já mando um abraço aí para você, para o pessoal da Infinity, tá? Manda um abraço pro Sozi. Quer dizer, o Sozi tá aqui no chat, gente. O Só Sozi você está aqui tá me escondido. ouvindo, tá me ouvindo. Um abraço para você, Sozi. Excelente. Até a próxima, viu, Everton? Nos encontraremos presencialmente lá em São Paulo. Isso aí, Drummond. Excelente, cara. Até a próxima. Um grande abraço para você, viu? Parabéns aqui pela Maravilha. iniciativa. Sucesso, Everton. Obrigado, grande abraço.